Oi, vamos falar de um assunto que, no fundo, é sobre todos nós, a sociologia. E para entender como ela funciona, que tal começar com algo bem do nosso dia a dia? Pois é, essa citação é o ponto de partida para a nossa conversa. Ela meio que diz que até nos gestos mais corriqueiros, tipo tomar um café, tem um universo de coisas para a gente descobrir. Parece exagero, né? Mas é exatamente essa a proposta da sociologia: mostrar como as nossas ações, as nossas escolhas se conectam com as grandes questões do mundo, sejam elas sociais, históricas ou econômicas. Então, vamos fazer isso na prática? Vamos pegar essa xícara de café e olhar para ela de 5 jeitos bem diferentes. A ideia é descobrir as várias camadas de significado que estão ali, escondidas. Primeiro de tudo, café não é só uma bebida, né? O ato de ir tomar um café quase nunca é sobre o café em si. É um ritual social, é o encontro, a conversa, a socialização. É isso que realmente importa. E para a sociologia, esse é um ponto de partida perfeito. Segundo ponto, e esse é bem interessante, o café tem cafeína, que é um estimulante, ou seja, uma droga. E aqui a coisa fica curiosa, porque na nossa cultura o consumo é totalmente normalizado. A sociologia vai investigar justamente como é que essas regras sociais são construídas e por que elas mudam tanto de um lugar para o outro. Agora pensa só, uma única xícara de café conecta quem a bebe a uma rede global gigantesca e super complexa. Ela liga países consumidores, que geralmente são os mais ricos, a trabalhadores em países produtores, que muitas vezes são bem mais pobres. O café é uma das mercadorias mais valiosas do comércio mundial, envolvendo um vai e vem de transporte, distribuição e dinheiro que cruza o planeta todo. Isso nos leva direto para a história. Porque, veja bem, esse costume de tomar café no Ocidente não brotou do nada. Ele está totalmente amarrado à expansão colonial europeia, lá para um século e meio atrás. Quase todo o café que a gente consome hoje vem de lugares que um dia foram colônias, uma herança histórica que ainda desenha o mapa do comércio mundial. E por último, hoje em dia, o tipo de café que se escolhe beber virou quase uma declaração de princípios, sabe? Optar por um café orgânico, ou de comércio justo, ou de uma cafeteria pequena em vez de uma rede enorme. Tudo isso acaba refletindo valores pessoais sobre globalização, direitos humanos e o meio ambiente. Então, essa capacidade de olhar para algo tão comum e enxergar o mundo inteiro ali dentro, de conectar um gesto pessoal ao cenário global, é a base do pensamento sociológico. E essa forma de pensar tem um nome específico. É o que o sociólogo americano C. Wright Mills batizou de imaginação sociológica. Vamos entender direitinho o que é isso. De um jeito bem simples, a imaginação sociológica é essa habilidade de dar um passo para trás, sabe? E conseguir enxergar como a nossa vida pessoal se encaixa nas grandes engrenagens da história e da sociedade. É ver a ponte entre a nossa biografia individual e o contexto social gigante em que a gente vive. Para ajudar a gente a usar essa imaginação, o Mills fez uma separação que é fundamental. Ele diferenciou os problemas pessoais das questões públicas. Pense assim, olha só. Se uma única pessoa está desempregada, isso é um problema pessoal. Mas quando milhões de pessoas estão na mesma situação, isso deixa de ser só um problema individual e se torna uma questão pública. E para entendê-la, não adianta olhar só para as escolhas de cada um. É preciso olhar para a estrutura da economia e da sociedade. E é esse o pulo do gato. O que parece ser uma experiência puramente individual, seja um divórcio, o desemprego, a decisão de fazer uma faculdade, na verdade é moldado por forças históricas e sociais que estão muito além de nós. Tá. Mas e daí? Por que tudo isso importa? Na prática, de que adianta desenvolver essa tal de imaginação sociológica? Bem, os benefícios são bem concretos. Essa perspectiva ajuda a gente a entender a diversidade cultural, a avaliar melhor o impacto das políticas públicas e, talvez o mais importante, a aprofundar o nosso autoconhecimento, revelando as forças sociais que nos moldam. E essa, no fim das contas, é a grande promessa da sociologia. Não é só sobre entender o mundo, mas sobre nos dar ferramentas para agir nele. Ao compreendermos como as engrenagens sociais funcionam, ganhamos mais poder para influenciar nosso futuro e o da sociedade. Então, da próxima vez que for tomar o café, vale a pena pensar um pouco nisso. Cada escolha, por menor que pareça, é como um pequeno tijolo na construção do mundo social. A pergunta que a sociologia nos deixa é: o que estamos construindo?